comece a marcar o sombreamento, fazendo achuras bem leves e vá acrescentando as camadas de sombra aos poucos. Então essa é uma fase que você pode começar a usar um pouco do esfuminho, pincel, alguma coisa para esfumaçar. E daí comece a tentar dar volume. Cuidado para não deixar tudo muito escuro nem muito claro. Para dar esse volume, primeiro fiz a linha e agora eu começo a traçar no sentido contrário. Ao mesmo tempo tenho que fazer um movimento curvo e bem curto aqui, para que a veia sobressalte da mão. Agora eu começo a vir com 2B para fazer uns detalhes de sombra bem suaves. Mas essas suavidades fazem toda a diferença. Observe que a borracha aqui é usada como um lápis branco. É para dar volume, realçar os brilhos e não para ficar só apagando erros. Este desenho foi baseado numa das esculturas mais importantes do Renascimento, o Davi de Michelangelo. Mas por que optar por desenhar apenas um detalhe da mão ao invés de fazer a mão inteira? Foi para que não entrasse em cena o desenho simbólico. Aqui queremos estudar apenas os efeitos de luz e sombra, contraste, degradê, esfumaçado e assim por diante. Estes aspectos gráficos podem ser aplicados em qualquer imagem que queira reproduzir, mas algo que quero que preste atenção é ao modo como foi feito no vídeo. Primeiro, fizemos o grosso do desenho, isto é, as massas de sombra. E daí fomos procurando suas características e peculiaridades que tornam aquela imagem única. Fizemos assim como diz um poema. Querendo trazer de dentro para fora a imagem encandecida pelo branco do papel, escureço de forma a pintar uma grossa imagem como que esculpida no bruto mármore, daí detalho-a de maneira a ser delicada. Dessa forma, faça a camada grossa, ou seja, as partes de massas, de luz e sombra, onde deve ficar claro e escuro. E daí, vá detalhando, tratando de deixar o desenho delicado. Foi isso que fez Michelangelo. Conta-se que após terminar, entre aspas, a sua escultura, a ser colocada no local onde ele achava que ficaria exposta, ele começou a ressaltar alguns detalhes, como as veias e tendões, pensando agora no efeito da luz do dia sobre a sua escultura. Então, quando achar que terminou um desenho, não vá largando-o de lado. Pare um pouco, mas daí volte e vá observando o seu desenho. Vá vendo aonde você poderia melhorar, que detalhe poderia acrescentar. Mas voltando agora ao Davi, notamos que Michelangelo, com apenas um pouco mais de 25 anos de idade, fez uma escultura tão bela e grandiosa mesmo, inclusive do ponto de vista literal, pois esta escultura mede um pouco mais de 5 metros de altura, sendo inclusive chamado na época de Gigante de Michelangelo. Mas como retratar um herói tão conhecido em sua época? Antes dele, mestres como Donatello e Verrocchio este que tinha sido professor de Leonardo da Vinci, já haviam feito Davis consagrados. Então era típico fazer o Davi sempre no mesmo momento, na cena onde ele, um jovem franzino e até raquítico, tem acabado de degolar o seu oponente, o gigante Golias. Como que, adiantando a cena, Michelangelo inovou mais uma vez na sua concepção por fazer uma cena um pouco diferente. Ele não desenhou Davi já vitorioso, mas sim Davi quando está para encarar esta gigante tarefa, a de derrubar um dos maiores inimigos da nação de Israel, um gigante de 3 metros de altura, guerreiro desde sua infância. Davi, embora confiante em seu Deus, está agora um tanto tenso, como o momento realmente exige, com a sua testa franzida, ao mesmo tempo o corpo um tanto relaxado, mas já se preparando para a batalha. Então, Michelangelo junta a sua grande habilidade como escultor com a sua genialidade da captação da exata cena que vai retratar, transformando esta escultura num ícone que vai marcar a sua era.
mas isso exige tempo. De fato, Michelangelo passa por volta do ano 1501 a 1504, ou seja, uns 2 anos e meio para terminar a sua obra. Obra esta que na realidade tinha sido primeiro encomendada ao escultor Agostino di Duccio em 1463, portanto antes até do nascimento de Michelangelo. A obra de Duccio, no entanto, parou com a morte de Donatello em 1463, apenas uns 3 anos depois. E ainda bem que parou, pois dessa forma chegou às mãos do maior escultor da época. Para você ter uma ideia, nem Da Vinci, que era seu contemporâneo e até rival, foi capaz de receber esta grande empreitada. A tarefa coube apenas ao maior escultor da época, Michelangelo Buonarroti. Então, o que você pode aprender de tudo isso? É verdade que você ainda não está criando obras, está apenas reproduzindo imagens. Mas escolha bem o corte da imagem. Pense na composição. Não faça o desenho em qualquer canto da folha. Pense nos aspectos até psicológicos, efeitos que você vai causar com determinado corte da imagem, como neste belo desenho feito por Milene Ferreira, uma aluna do curso.